só misturar, né? Se ele é gaseificado, tipo refrigerante, vinho, vai transferir antes de filtrar para um recipiente seco e agitar para eliminar o gás. Além disso, deve tirar a porção do líquido de diferentes partes do recipiente, do fundo, do meio, de cima. E normalmente eles tiram isso com pipetas, né? Produtos como queijos duros e chocolate devem ser ralados e a amostra deve ser retirada por método de carteamento, que é aquele primeiro que a gente viu. A amostra de alimentos úmidos, como carne, peixe, vegetal, deve ser picada ou moída e misturada. É muito mais frequente ser moída, né? Porque aí mistura muito mais, né? Faz uma miscigenação maior. E depois também sofrer o quarteamento quando necessário, né? Para poder pegar a porção suficiente para ser analisada. A gente ainda está aqui, né? No processamento da amostra, né? Nessa etapa aqui toda, né? A gente ainda está aqui. Produtos cremosos, como pudim, molho, suco de fruta, né? Precisam ser homogeneizados no liquidificador ou no multiprocessador. Então, você vai misturá-los, né? Fazer um creme com aquele produto e depois também passar por quarteamento. Os produtos com emulsão devem ser aquecidos a 35 graus, né? Emulsão é tipo maionese, manteiga, né? Aqueles cremes. Devem ser aquecidas a 35 graus em um frasco com tampa, que depois é agitado para homogeneização. Por que vai ser aquecido? Para ele liquidificar, né? Vai virar um líquido. Aí depois vai fazer a técnica do líquido, que é homogeneizar, sacudir para misturar. E aí vão ser retiradas as alíquotas, né? Pipetadas as alíquotas para poder analisar. E seguindo aquela regrinha do líquido. Vai tirar de cima, do meio, né? De diferentes partes, para não ter mascaramento, né? Ou seja, você pegar o líquido só de um lugar e ser tendencioso. As frutas grandes devem ser cortadas ao meio, tipo melancia, mamão, né? Então, ela vai ser cortada ao meio, longitudinal e transversal. E aí você despreza uma banda da longitudinal e uma banda da transversal. E vai usar para análise a outra banda, uma banda de cada lado, né? Uma banda longitudinal e uma banda da transversal. E vai seguir a regra para produto sólido. Né? Aliás, para frutas, né? Que é a liquidificação. Como ela vai ser cremosa, né? Também por quarteamento. Separar 4 porções e ir reduzindo até a quantidade que você precisa. Bom, aí ele já está falando agora do processamento dessa amostra, né? O que é o processamento? É o tratamento que vai ser realizado antes dela ser analisada. Qual é o processo que você vai usar? Se é moer, filtrar, coar, se você vai aplicar algum cuidado na hora, né, de separar nos vasilhames para o quarteamento. Então, é toda essa preparação antes de você começar a aplicar os reagentes ou as técnicas que foram expostas ali atrás. As reações químicas ou mudanças físicas vão fazer parte desse processo de preparação, porque alguns produtos amarelam, né, ou oxidam, ficam marrom quando são oxidados, né, quando ficam expostos. Podem também, na hora da homogeneização, mudar a cor, porque vai misturar nutrientes, né? Então, as reações químicas, elas são inerentes às técnicas que vão ser utilizadas, elas são esperadas, né? Os processos analíticos envolvem o manuseio da amostra para a obtenção da solução apropriada para a realização da análise, ou seja, você vai precisar usar algum corante, alguma substância, né, para poder identificar frente ao uso dos equipamentos, determinados tipos de produto. Então, se eu for para identificar o carboidrato, qual é o reagente que eu vou usar? Né? Então, isso tudo são processos que são determinados pelo técnico, tá certo? As separações, que estão aqui, né, consiste na eliminação das substâncias interferentes através da sua transformação em uma espécie inócua. Vertical, eu não vou utilizar tudo isso. Vai haver a homogeneização, mas assim mesmo eu ainda vou ter que tirar, vou ter que fazer redução dessa amostra, né? Seguindo aquelas regras que a gente viu lá atrás. Porque o volume que eu vou utilizar no meu aparelho é pequeno. Né? O volume ou a massa, né, que eu vou utilizar no meu aparelho, ele é pequeno. Então, eu vou utilizar técnicas de redução adequadas até eu chegar no volume ou na massa que o meu aparelho suporta. O processamento de dados e avaliação estatística vai gerar, né, análise daquilo que eu quero. Então, assim, a partir do momento que eu tenho os resultados, esses resultados vão ter um grau de certeza, né, de validação, dependendo das técnicas e das regras que eu utilizei. E aí, é claro, esse analista, como ele não faz uma vez só, ele vai fazer uma média
com desvios padrão, né, com regras de estatística, para uniformizar o resultado. Então, ele vai fazer a primeira vez, depois ele vai fazer a segunda vez, depois ele vai fazer a terceira vez, e vai tirar uma média dos resultados que ele encontrou para ter segurança significativa naquele resultado obtido, né? Então, isso envolve processamento de dados e avaliação estatística, que é justamente a confiabilidade do resultado que eu encontrei. Lá no livro de vocês, mostra que essa confiabilidade ela é medida pela especificidade, pela exatidão, pela precisão e pela sensibilidade. E aí ele deu os conceitos de cada um desses, né? A especificidade é a capacidade que o método tem para detectar um componente que é do interesse dele, né, entre os outros. E quando esse método é específico, o interferente não será considerado como um composto de interesse, ele pode ser descontado. Então, assim, se eu quero só um produto, só um elemento que está naquele contexto, os demais não vão ser considerados, né? Então, especificidade quer dizer isso. Eu quero um método que seja específico para identificar tal nutriente ou tal componente. Então, os demais elementos que possam estar ali não vão ser considerados para minha análise. Exatidão é a capacidade do método em apresentar um resultado próximo do valor verdadeiro. Por isso, existem essas regras estatísticas, né, de fazer mais de uma medição e fazer as médias e a medição do nível de significância através de testes estatísticos, né? A precisão indica a capacidade do método de determinar de determinações repetidas em uma mesma amostra, fornecer resultados próximos entre si. Então, quando esses resultados que você mediu na exatidão do seu método forem próximos, ou seja, o primeiro resultado deu A, o outro deu A mais 1, A menos 1 ou menos meio, né? Quanto mais próximos forem os resultados obtidos entre essas exatidões que você obteve na sua técnica, mais preciso o método é. Então, por isso, as opções dos métodos instrumentais em vez dos convencionais, porque nos convencionais, essa exatidão não acontece. Então, toda vez que você faz manualmente, né, um método, o resultado vai dar diferente do outro e, às vezes, a precisão é muito grande, né? Ou seja, um deu 1, o outro vai dar 2, o outro vai dar 3, né? O intervalo de distância de um resultado para outro, que seria a precisão, não é confiável, e aí você não tem um resultado fidedigno, né? Mesmo você trabalhando com média, essa média às vezes fica longe do valor real. A sensibilidade consiste na menor quantidade do componente que se consegue medir sem erro, né? Então, qual é a menor porção que eu consegui alcançar, né? Então, eu peguei uma quantidade mínima de amostra e consegui identificar, né? Então, e ainda assim eu consegui identificar aquele componente que eu estou avaliando. Aí é a sensibilidade, né? Então, quanto mínimo de amostra que eu tenho e eu ainda consigo identificar o meu componente, significa que a minha técnica foi sensível, né? Foi o mais próximo da perfeição possível. A coleta e a preparação dessa amostra vai determinar o tamanho e o método da coleta da amostra. Então, se eu tenho uma amostra muito grande, né, de um produto, eu vou escolher métodos que vão ser mais simples, né? Se o meu volume é muito grande, se eu não consigo fazer uma técnica de seleção muito precisa, né, de redução muito precisa, né, eu vou acabar tendo que escolher métodos mais simples do que aqueles que eu teria se a minha amostra fosse uma amostra mais significativa, como a gente falou ali atrás, né? Quanto menor a quantidade da amostra e eu consigo identificar o componente que eu estou estudando, significa que aquele meu método é mais preciso, né? Então, o cuidado com esse método vai depender da finalidade, do objetivo que eu tenho para analisar esse produto. Se é um objetivo comercial simples, né, eu não preciso ter um cuidado tão grande, eu posso fazer com amostras maiores. Mas se o meu objetivo é uma classificação, né, uma autorização de comercialização dentro da Anvisa, né, dentro da vigilância sanitária, para eu obter direito, né, de classificar aquele produto como um alimento, ou um alimento que é isento de glúten, ou isento de lactose, ou seja, eu estou atribuindo uma característica importante àquele meu alimento, eu tenho que provar isso, os meus métodos vão ter que ser mais precisos. E aí, lá no livro de vocês, ainda tem uma classificação, né, desses métodos de análise em relação a como esses métodos podem ser realizados, né? Se são métodos oficiais, aqueles que devem ser seguidos pela legislação, quando a legislação obriga que o seu produto tenha que ser analisado por tal método, né? Métodos padrões ou de referência é aquele que você usa
porque sabe que ele é o melhor, né? Por intuição, por convenção, seria essa palavra, né? Então, estudos foram realizados e dizem que esse aqui é o melhor método, então padroniza que você vai usar aquele dali. Então, ele é chamado de método padrão ou método de referência para avaliar determinado componente. Métodos rápidos são aqueles que você usa para complementar a informação. Às vezes, você usou um método X e para confirmar aquele método, você vai associar a um método rápido para garantir a fidedignidade daquele resultado que você obteve no outro. Métodos de rotina geralmente são mais barateiros, né? Também são oficiais, mas são métodos mais simples, mais rotineiros, que usa mesmo para garantir que você não está adulterando um determinado produto, né? Então, você já sabe quanto do produto de cada nutriente tem ali, mas a vigilância te obriga a ter um setor dentro da tua indústria para você coletar amostras de cada linha de produção, garantindo que realmente aquele produto está sendo constante, está tendo a mesma característica de composição nutricional ou de composição química, né? Que aí não entra só a parte da nutrição, poderia entrar aditivos, né? Essas outras coisas que são indesejáveis, resíduos, né? Então, isso também é avaliado, micro-organismos. Métodos automatizados é qualquer um desses métodos, mas realizados de uma forma automática, né? Uma forma industrializada, equipamentos automatizados. E os métodos modificados é um desses métodos oficiais que pode ser modificado. Eles não vão ser métodos oficiais mais, mas eles foram modificados numa determinada situação para um objetivo diferente daquele, para uma simplificação ou para observar uma coisa diferente daquele padrão normal. Então, ele pode pegar esse método oficial, X, e fazer uma pequena alteração no processo de execução dele, só que a finalidade que ele está usando esse método não é a mesma para a qual ele vai usar quando é oficial. Então, ele está fazendo por conta própria uma variação do que acontece no método oficial, porque ele quer observar uma situação diferente, tá? Então, isso não vai ter validade para, por exemplo, aquela finalidade de você fazer o registro dele, né, lá no Ministério como um alimento, que eu dei o exemplo, isento da lactose. Então, para ele ser isento da lactose, eu tenho que dar um laudo a partir de um método oficial. Agora, se eu estou fazendo essa avaliação para mim, porque eu quero perceber, né, de alguma forma, se a quantidade da lactose é A, B ou C diferente do outro, eu vou fazer uma pequena modificação no meu método, mas isso vai servir para mim, não para fazer o registro oficial. Tá? Então, eu posso modificar qualquer um desses outros métodos por interesse próprio, né? E aí esse método passa a ser chamado método modificado. Na hora que eu vou escrever lá, né, na minha análise, eu tenho que dizer, foi realizado através do método modificado aí escolho qual foi o método que eu usei e que eu modifiquei. Tá? Então, no meu relato, eu tenho que citar isso. De acordo com o SEC, podemos dizer que existem duas categorias de erros, ou seja, quando chega lá no final, né, que eu já fiz a minha análise, eu posso ter um erro sistemático ou um erro indeterminado. Um erro determinado ou um erro indeterminado. O erro determinado tem um valor definido e eu posso alterar, né? Eu posso ir lá e corrigir, né? Porque eu sei aonde ele pode ter acontecido. Já o erro indeterminado, ele não tem um valor definido, então eu não tenho como avaliar. E eles não conseguem ser localizados. Eu não consigo ver em que etapa aconteceu esse erro, mas ele pode ser submetido a um tratamento estatístico que vai permitir determinar um valor aproximado desse erro, mas não real. Né? Então, isso tudo é feito através de uma curva de Gauss, né? Onde eles vão revendo cada etapa e colocando nessa curva aquilo que era esperado e o que aconteceu. E tentar encontrar em que momento do experimento, né, não deu certo, interferiu no resultado final. Ok? Bom, e aí a gente chega no tópico 3, que vai falar da água contida nos alimentos. Na unidade passada, a gente falou, né, que um dos fatores atribuídos, né, à adulteração do alimento, à não conservação do alimento, são fatores intrínsecos a ele, ou seja, que estão contidos nele e que propicia o crescimento de micro-organismos, e fatores extrínsecos a ele, que interferem, né, que podem alterar as suas estruturas. E a água foi considerada importante nos dois, né? Em relação ao meio ambiente, a presença da umidade. A umidade externa interfere na composição do alimento, né? A água pode migrar do meio
para o alimento. Se o meio for muito úmido, tiver muita água livre disponível, essa água, por osmose, né, tende a ir para o alimento, para um produto que é mais concentrado, que no caso seria o alimento, né? Então, essa umidade afeta o alimento. E a água que já existe no próprio alimento, né, a quantidade de água que já existe no próprio alimento, também é um elemento que permite o crescimento do micro-organismo, porque muitos deles gostam da água, a maior parte deles gostam da umidade, gostam da água livre e da água total, né? Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho. A água compõe a maior parte da massa corporal do ser humano, né, do nosso corpo, e também de alguns alimentos. E, por conta disso, ela também é considerada o solvente biológico ideal para as reações químicas, tanto do nosso corpo quanto do alimento, né? Seja um alimento animal ou seja um alimento de origem vegetal. A capacidade dessa água ser solvente é atribuída à presença dos íons de sódio, de potássio e de cloro, né? Vocês veem que o sódio e o potássio são íons positivos e o cloro é um íon negativo. Então, eles tendem a fazer os cloretos, né? Cloreto de sódio, cloreto de potássio. A presença dos açúcares e também dos aminoácidos. A água não se mistura com óleo. Então, o alimento que é rico em gordura, normalmente ele não é rico em água, né? Então, ele tem uma atividade de água e uma umidade menor do que aqueles alimentos ricos em proteína, em carboidrato, né? E que contenham sódio e potássio, porque eles vão atrair, esses íons vão criar uma polaridade no alimento que vai atrair a água do ambiente para eles. Então, a incapacidade da água de dissolver algumas substâncias, que eu acabei de falar, né, os lipídios e alguns aminoácidos, permite a formação de estruturas como membrana nos processos químicos, e aí não deixa se misturar, né, a água externa com o alimento. Então, existem duas propriedades na água que são importantes para a existência dos seres vivos. Ela é uma molécula polar, né, então ela tem carga, e ela é altamente coesiva. Essas cargas podem atrair outros produtos, né? Outras cargas que combinem com ela. Ou seja, vai permitir reações, né? Vai favorecer criar um meio de reações químicas. Então, ela interage entre ela mesma, às vezes, e entre ela e o soluto, onde ela vai estar sendo misturada. E aí, eles detalharam lá no livro, né, algumas condições da água ser esse. Por que a água é esse bom solvente? Então, ela é dipolar, então ela tem a polaridade positiva e negativa, né, por causa do oxigênio e do hidrogênio. A ligação do ângulo que existe entre os dois, as moléculas as duas moléculas de hidrogênio, né, permite, e mais a do oxigênio, permite que eles façam um tetraedro, ou seja, eles consigam se ligar a 4 outras moléculas, né? Então, é uma forma espacial da molécula que permite ela se ligar com outras unidades moleculares com facilidade, né? Então, por causa da carga. Então, o lado onde tem o hidrogênio tem a carga positiva. O lado onde tem o oxigênio vai ter a carga negativa. Então, você pode atrair compostos de diferentes naturezas, né? Tanto positivo quanto negativo em cada uma das extremidades dessa molécula. Então, eu coloquei aqui algumas definições, né? Porque às vezes vocês podem ter lido e não lembrar o que é um produto dipolar, né? A dipolaridade é uma medida, né, que acontece por causa da formação das cargas, né? Então, como você tem um ambiente de carga positivo e um negativo, você cria um dipolo, né? Uma situação energizada ao redor dessa molécula, né? E vai predominar a carga que tiver em maior disponibilidade, não é? Então, o oxigênio atrai elétrons mais fortemente do que o hidrogênio, levando a uma carga resultante positiva. Então, no lado do oxigênio, ele vai puxar uma carga positiva, porque ele vai atrair mais elementos negativos, mais elementos positivos para ele, porque lembra que as cargas opostas se atraem, né? Então, se o oxigênio é negativo, ele vai atrair carga positiva. Se o hidrogênio é positivo, ele vai atrair carga negativa. Mas, embora eu tenha 2 moléculas de hidrogênio, o oxigênio tem um poder maior de atração do que o hidrogênio, tá? Então, é isso que ele está dizendo aqui. A presença de carga nos átomos da água, nesse momento, né, que ele está interagindo com essas outras substâncias, forma um dipolo elétrico, né? Você tem 2 polaridades. Aqui você tem uma e aqui tem outra. E vai ser maior, né, para quem atrair maior quantidade de cargas para si. De repente, nessa reação, a quantidade de carga positiva não é tão grande, então o oxigênio não vai conseguir atrair muito. Porém, o meu soluto lá pode ter uma quantidade imensa
de cargas negativas. Então, essas cargas negativas vão ser mais tendentes para o lado do hidrogênio e o meu dipolo vai ser mais negativo do que positivo. Então, cada reação tem a sua característica dependendo da carga livre que está no soluto que vai se misturar com a água, né? Então, a água é o solvente, o soluto é a substância que vai se misturar com ele. E aí, eles colocaram lá no livro também, justificando, né, que a molécula de água, por formar essa estrutura tetaédrica, ou seja, ela permite que ela se junte a quatro outros átomos, né, formando moléculas maiores, o peso molecular dela é pequeno. E ela é extremamente magnética. E esse conjunto de características facilita o papel dela como solvente, né? Que era justamente o que eu falei lá atrás. Como ela tem duas polaridades, ela pode se misturar tanto com cargas positivas quanto com cargas negativas. Produtos que tenham cargas positivas ou produtos que tenham cargas negativas livres, certo? Aí também lá no livro está falando que a água tem ponto de fusão, ebulição e calor de vaporização mais do que os outros solventes, né? Então, por isso ela é escolhida como o melhor solvente. E aí aqui ele coloca uma tabelinha mostrando isso, né? O único que tem, né, um ponto de fusão maior do que ela é o benzeno, né? Mas tem um ponto de ebulição menor. Então, ela é o que tem maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição e maior calor de vaporização, que foi exatamente o que ele falou ali. Só para lembrar, né, também dentro da química, eu coloquei aqui do ladinho o que é ponto de fusão, né? Que é aquela temperatura, que é aquele momento da temperatura onde o produto passa do estado sólido para o líquido e do líquido para o sólido, né? O ponto de fusão normalmente é igual ao ponto de solidificação. E o ponto de ebulição, ou temperatura de ebulição, é a temperatura onde a pressão do vapor do produto se iguala à pressão externa, né? Então, e aí ele começa a sair da forma líquida para a forma de vapor. Aí também, lá no material de vocês, fala de algumas características da água, né? Na água, na condição, por exemplo, de gelo, que ela cria uma estrutura regular, de rede regular, né? Ela se solidifica e ela fica mais densa, menos densa, quer dizer, né? Mais leve do que quando ela está na forma líquida, né? Então, a densidade é quantas moléculas estão próximas ou afastadas. Quando elas estão muito próximas uma da outra, eu tenho mais moléculas, né? Então, elas se agrupam e aí a água é mais densa na forma líquida do que na forma de gelo. Né? Então, na forma líquida, eu tenho as moléculas da água, né? vários átomos, né? De H2O ali unidos para formar a quantidade da água que eu tenho. Então, na forma líquida, eu tenho uma estrutura mais densa, mais cheia de moléculas, enquanto que no gelo, essas moléculas estão mais afastadas uma da outra. Né? Então, é isso que ele fala. O gelo é menos denso do que a água líquida, e diferente dos outros líquidos, que apresentam a sua densidade máxima na temperatura de congelamento, a água apresenta isso a 4 graus, ou seja, a água gelada é onde ela está mais densa do que no gelo. Nem é gelada, né? 4 graus é fria, não é tão gelada, é uma água fria, né? E aí está falando da tensão superficial, também lá no livro de vocês, que eu trouxe aqui o conceito para chamar a atenção de vocês no estudo disso, né? Da importância dessa tensão superficial. No caso, tensão superficial é a formação da película fina sobre um líquido devido à desigualdade das reações elétricas que acontecem ali, né? Então, separam os íons positivos dos íons negativos e essa separação forma uma tensãozinha superficial, né? E isso aqui é o que acontece, por exemplo, quando você muda a água do estado líquido para o estado sólido, né? Então, tensão superficial resulta na formação de uma membrana elástica na superfície do líquido. Ela é responsável pela forma esférica das gotas que pingam na torneira, ou mesmo da água derramada numa superfície. Então, quando você forma aquela gotinha, né? Quando a água não está misturada, está separada, né, do restante, do montante dela, ela forma essa estruturinha aqui, como se fosse uma célula, né? Então, a tensão superficial inicial cria essa proteção externa, né, naquele produto, né, fazendo com que ele tome uma forma cilíndrica ou esférica, né? E isso também acontece na formação do gelo, né? Aquela casquinha superficial, que quando a água está começando a congelar, né, na superfície de cima, ela fica diferente da estrutura de baixo, dando uma forma física àquela quantidade. E aí, já falando da quantidade de água no alimento, né? Então, a água total
que está lá, né, dentro daquele alimento, que está contida de uma maneira geral, entre a que está incorporada nele e a que está livre, é chamada de umidade. Né? Então, aqui eles deram a quantidade, a umidade ela é medida em percentual, em relação à quantidade do peso do produto. Então, qual a porcentagem de água que esse produto tem? Então, isso é a umidade. Né? Qual é a umidade desse produto? Quanto de água ela tem? Não interessa se essa água está livre ou se ela está incorporada na massa do produto. Né? Então, a gente mede isso em umidade. E aqui eles colocaram, né, a umidade de alguns produtos. E a gente vendo que algumas frutas, né, e também algumas verduras, a gente não acha tanto, mas por que a batata mofa fácil? Olha, porque ela tem um grau de umidade relativamente alta, né? Então, aí acaba essa umidade permitindo, né, junto com o meio, a presença de formação de bolores. Né, já que a gente sabe que o bolor, né, que os fungos gostam dessa umidade. Nos alimentos, então, existe água de duas formas. O total da água, né, é a umidade. Mas a gente tem a água livre e a água ligada. Né? Então, o meu total de água é a umidade. A água livre, ela está fracamente ligada ao restante da massa do produto, né? Os nutrientes que estão ali. Então, é uma água que passa, que sai, que se mistura com outros elementos com grande facilidade, né? Que vai proporcionar reações químicas com grande facilidade. Principalmente, vai permitir a proliferação de alguns micro-organismos. E a água ligada é aquela que está misturada com algum substrato. Então, ela vai ser mais difícil de estar disponível para participar de reações, né? Tanto reações químicas, misturando com outro produto, quanto facilitar a presença de micro-organismos, né? Então, a gente sabe que a água ligada não vai oferecer perigo, né, para decomposição ou para procriação de micro-organismos, enquanto que a água livre, sim. O teor de água livre, então, a gente chama essa água que está disponível de atividade água, né? E aí a gente viu isso na disciplina anterior, né? Que quanto maior a atividade de água, maior a chance de desenvolver micro-organismo. Então, se a gente está aqui, olha, um determinado alimento, né? Isso aqui é um alimento, tá? O todo é um alimento. A água livre não está misturada com os outros nutrientes. Aqui são os outros nutrientes, né? Carboidrato, gordura, bababá, tá? Então, a água que está misturada aqui é a água ligada. E a água que está solta, que não está coligada com nenhum nutriente, é a água livre. Então, quanto maior essa disponibilidade aqui, maior a chance de haver reações químicas entre essa água e outro substrato, ou então a vinda de micro-organismo para ele se estabelecer utilizando essa água aqui. Certo? Então, é o que está falando na frase. A atividade de água é o grau de disponibilidade para atuar como solvente em reações químicas e também facilitar o desenvolvimento de micro-organismos. Tá? Então, por isso está colocado aqui. Ó, a atividade de água, ao contrário da umidade que existe no alimento, a umidade é a água livre mais a água coligada. Né? Então, ao contrário da umidade, ela indica a disponibilidade de água para que ocorra reações deteriorantes, como escurecimento, oxidação, crescimento de micro-organismo, né? Mas, se a gente apenas conhece qual é a umidade, ou seja, se a gente sabe só qual é a quantidade de água total do alimento, não sabe quanto está livre e não para essas reações, você não tem muita informação sobre aquele alimento. A bromatologia, ela separa isso, né? Então, uma das coisas uma das técnicas também de análise que é utilizada é saber qual é o teor de umidade, qual é o teor de água livre que os alimentos têm. Então, existem técnicas de análise que separa isso, que mede isso. Qual é a quantidade de umidade e qual é a quantidade de água livre que cada alimento tem. Tá? Então, aí aqui no livro ele vem colocando, né, que essa atividade de água é um dos fatores mais importantes na conservação e no processamento. A gente falou isso na disciplina passada, né? Porque são aplicadas técnicas para diminuir a disponibilidade dessa água livre. Essa técnica pode ser a utilização do sal, a utilização do açúcar, né, a desidratação. Então, são várias técnicas que podem ser utilizadas para reduzir essa quantidade de água livre e fazer com que aquele produto dure por mais tempo. Tá certo? E aí existem tabelas de quantidade, essas tabelas já estão prontas, então os produtos normais que já tem no mercado, eles já estão analisados em relação ao seu teor de umidade e de água livre. Agora, isso foi acontecendo, né? Permitido pela tecnologia, por aqueles aparelhos que a gente viu lá atrás, que conseguem identificar
o nutriente ou a substância química que vai estar presente naquele alimento de uma forma bem precisa, né? E a partir daí sugerir a forma melhor para ele ser armazenado, para ele ser embalado, né? Ou para ele receber processamento de adição de alguns produtos para controlar aquele fator, certo? Então, a atividade de água é expressa numa escala que varia de 0 a 1, né? Quanto mais próximo de 1, maior é a quantidade de água livre que ele tem. A pressão de vapor, que é um conceito que tem lá, né? Que no livro de vocês, e que eu acho interessante também vocês lerem para estudar para a prova. Essa pressão é exercida pelo vapor quando está em equilíbrio numa determinada temperatura, né? Geralmente a temperatura da ebulição. Aí a quantidade do líquido que evapora tem que ser a mesma que se condensa, né? Vai e volta, se você está com uma panela fechada. Pode-se dizer que a pressão do vapor é a medida de tendência de evaporação de um líquido, né? Então, a quantidade de vapor, de transformação de líquido em vapor, e esse vapor depois vai voltar à forma líquida quando ele se resfria, né? Também é o mesmo processo nosso das chuvas. A gente tem o calor intenso, faz a umidade que está no solo virar, né? Evaporar. Esse vapor sobe, quando ele chega numa altura X, né? Ele se resfria e cai novamente, condensa novamente na forma líquida e cai na forma de chuva, né? E o que está acontecendo de errado hoje é que muitas vezes esse vapor, essa condensação, quando vem, esse líquido quando cai, se mistura com substâncias tóxicas que tem na camada da Terra. Quando ele vira vapor, ele leva essas substâncias para cima. Então, o próximo líquido que cair, ele cai ácido, né? Que são as chuvas ácidas, porque a chuva não vai cair no mesmo lugar exatamente da onde ela evaporou, ela pode se dispersar, né? Então, a gente sabe que a nuvem, ela flutua, né? Ela vai de um lugar para outro. Então, a acidez que está num determinado lugar não vai ficar só ali, ela vai ser levada para outras áreas e vai acidificar aquele meio que, por exemplo, não era para ser ácido, nos lugares onde tem plantações, né? E vai danificar aquela plantação, vai danificar aquele solo. Então, é o mesmo princípio que se aplica em relação a esses cuidados que a gente está vendo aí com a natureza. Então, eu também peguei essa parte do texto. Oi, Francine. Essa técnica, ela dá para ser usada só em alimentos processados ou minimamente processados, ou in natura também? Qual técnica que você está falando? Da bromatologia? Para diminuir o teor de água livre, né? Porque eu fico pensando no morango, numa melancia que tem um alto teor de água livre, o que pode ser feito para diminuir? Então, o que a indústria faz? Desidrata esses produtos. Você já viu aqueles moranguinhos que são, como é que eles chamam? Cristalizado, né? Alguns são só desidratados, eles só desidratam com o calor, né? Que você até compra aqueles saquinhos com frutas desidratadas. Por exemplo, morango, damasco, né? Para usar de lanchinho. Tem umas que eles adicionam açúcar, né? Como técnica para desidratar. Tem outras que eles aplicam só ao calor. Então, isso pode ser usado no alimento in natura, né? E ele não vai ser considerado adulterado, né? Porque ele não vai receber açúcar, ele vai ser só desidratado. Então, a gente tem aí maçã desidratada, abacaxi desidratado, morango desidratado. Então, hoje já tem isso na indústria. Eles botam um calor absurdo e o produto perde a água livre dele, né? Perde a umidade total, né? Perde toda a água que ele tem disponível. E aí ele fica desidratado, mas vai conservar os outros princípios. Ele vai ficar docinho, porque o nível do açúcar dele vai ser ressaltado, né? E em 100 gramas daquele produto ali, eu não vou ter água. Quando eu tenho morango in natura, em 100 gramas, tantos por cento dele tem água. Então, o açúcar que está nele fica diluído. Aí eu não sinto tanto gosto. Mas se eu desidrato, 100 gramas daquele produto vai ser 100 gramas do açúcar que ele tem. Não vai ter água livre ali. Não sei se eu te respondi. Então, sim, isso tanto pode ser feito... O morango que está exposto lá para a gente comprar in natura, ele não tem nenhum processamento desse tipo, né? Não, aquele que está natural, ele só sofre a questão do agrotóxico, né? Durante o período da safra. Nos que são feitos em lugares que não são orgânicos, né? O morango orgânico nem agrotóxico tem. Ele cresceu ali, né? Sob os cuidados naturais. Tá certo? Então, não sofre processamento nenhum. O que vai sofrer processos justamente são esses que vão passar por radiação ou por calor intenso para perder a sua água livre para ele ser comercializado por mais tempo, que aí entra nesses produtos desidratados que eu falei. Entendi, obrigada. Tá bem? Bom, então, voltando para cá, a água confere ao alimento a sua textura, a disponibilidade do micro e do macro, porque o nutriente que ele tem migra, né, para essa água, né, vai se misturar com ela. Então, por isso que a gente também fala, quando você cozinha um alimento, né,
aquela água de cozimento vai puxar para ela nutrientes que estão nos vegetais que você está cozinhando. E aí depois você joga aquela água fora. E aí, se você joga aquela água fora, parte do nutriente migrou para lá. Então, a água tem esse poder de reagir com os nutrientes, certo? A água livre que está em algum desses produtos vai puxar o nutriente que está nele e vai levar esse nutriente para essa água maior, que é o meio de cocção. Então, quanto menos você tem o contato do produto com uma água externa, né, por exemplo, você está diminuindo a perda dele. Então, a gente viu lá em técnica dietética que a melhor forma de cocção é você cozinhar a vapor, né? Porque você bota a água embaixo e aquele vapor cozinha o alimento sem o alimento perder a água dele. Ele vai incorporar a água que vem do vapor, mas ele não vai perder a água dele. Ou se perder, vai perder uma quantidade muito menor, tá certo? Então, alimentos com pouca água apresentam maior dificuldade de acessibilidade de nutriente. Então, quanto mais seco o alimento, mais difícil o nutriente dele se perder. Pode ser o principal fator intrínseco quanto à decomposição do alimento. Então, se ele tem muita água livre, se ele tem uma umidade muito grande, ele vai permitir que o micro-organismo se espalhe ali e estrague, ou ele mesmo pode sofrer reações químicas a partir das suas enzimas e se deteriorar, certo? Então, aí aqui ele colocou alguns produtos. Essa tabela está lá no livro de vocês, eu coloquei um lado a lado aqui para caber tudo, né? Então, aqui a gente tem o alimento e a atividade de água dele, aí aqui a gente tem o alimento e a atividade de água dele. Lembrando que quanto mais perto de maior quantidade de água livre ele tem e mais fácil de estragar ele fica, certo? Então, essa tabelinha está lá. Valores mínimos de atividade de água para o crescimento do micro-organismo. Então, aqui ele já está dizendo qual é a quantidade de atividade de água que cada micro-organismo gosta. Então, você está vendo que as bactérias adoram, né, alimentos que têm muita água. Já as leveduras não gostam tanto da água, né? Porque elas já ficam num ambiente úmido. Então, elas migram para aqueles produtos que têm uma média atividade de água, né? Bolor comum também gosta, né? A levedura também gosta de atividade de água relativamente alta, né? Menos do que isso aqui, você vê que não cresce ninguém, ó. Com uma atividade de água muito pequena, dificilmente cresce levedura ou bolor. O vírus não tanto faz para ele, tá? Ele não se liga muito em relação, porque ele invade a nossa célula, então, para ele, o que interessa é a disponibilidade da nossa célula, não em relação à água livre. Deixa eu ver, acho que pulou alguma coisa aqui. A água, está falando da umidade, né? A umidade e a atividade de água são fatores importantes. Então, vamos lembrar, umidade é a água total. Lembra? Água ligada no nutriente, mais a água livre. A atividade de água é a água livre, é aquela água que não está ligada ao nutriente. Tá? Então, todos os dois são fatores importantes para garantir a estabilidade de um alimento por causa das transformações químicas que ele pode sofrer ou pela presença do micro-organismo. Aí lá no livro tem um conceito que chama isotermas de sorção de umidade. O que é sorção? É a absorção de umidade, né? Então, isotermas é uma relação de equilíbrio entre a umidade do alimento e a atividade de água que ele tem. Ou seja, a quantidade total de água que ele tem e a quantidade de água livre. Então, isoterma é o termo que refere que quanto mais ele tem essa quantidade igual, né? A mesma quantidade de água livre em relação à proporção da quantidade de água total. Então, veja, se ele tem a umidade dele é quase a mesma coisa da quantidade de água livre, significa que ele tem quase nada, né, de água ligada. A maior parte dele é água externa. Então, quanto mais for igual essa quantidade, entra a possibilidade de você dificultar uma reação muito intensa. Se você tem quase toda a água livre como sendo a umidade do alimento, ou seja, muito pouca água grudada no nutriente e maior parte da água livre, mais rápido esse produto vai se deteriorar. É isso que ele está mostrando no gráfico, né? Se eu tenho uma quantidade de umidade bem igual à quantidade da água livre, ou seja, pelo menos meio a meio, ou eu tenho mais umidade do que água livre, significa que se eu tenho mais umidade e pouca água livre, a maior parte da água está vinculada ao nutriente, e aí não permite que ocorra alterações. Ao passo que se eu tenho muita água livre, né, e a umidade está representada mais por essa água livre do que pela água que está coligada,
a minha chance desse alimento se desmanchar, né, se deteriorar, é maior. Tá? Então, a isoterma é essa classificação, é esse equilíbrio entre a água livre e a água total que está disponibilizada ali no alimento. Tá bem? E aí está falando aqui de alguns métodos da bromatologia que fazem essa análise da umidade, né, e dos sólidos totais, ok? Então, aqui tem, olha, métodos analíticos para determinação de umidade. A secagem, estufa, secagem por radiação, né? Então, esses aqui são todos os tipos de secagem. A destilação, aí eles citam o método de Biden-Well-Starling. O químico é de Carfish, densidade está dentro do químico, índice de refração, condutividade elétrica, cromatologia, gasosa, adsorção, tudo isso é físico, tá? Índice de refração para baixo, né, é físico, ok? Então, ali ele coloca aqui também, ele cita os métodos da secagem em estufa como sendo o mais utilizado, que ele leva em torno de 6 a 18 horas numa temperatura a 105 graus, né? Então, tem gente que faz a secagem da fruta, como a colega tinha perguntado, né? Essas frutas que a gente tem in natura, elas não sofrem processo nenhum, por isso que a gente chama in natura. Agora, a gente pode pegar essa fruta in natura e transformá-la num produto seco sem adicionar nada. Ela não vai deixar de ser uma fruta natural, só que ela vai perder parte do componente dela. A água livre dela, a umidade dela vai embora. Ela vai perder toda a sua umidade, né? E como é que é feito isso? Estufa, né? Vai colocar o produto de 6 a 18 horas, numa temperatura aproximada de 105 graus. Tem gente que faz isso em casa, artesanal, né? Compra estufa, faz e vende o produto, né? E qual é o ganho dessa pessoa? Muito, porque ela quase não vai perder morango nenhum, né? Se você vende um morango in natura, esse morango vai estragar, né? Vai ter uma hora que ele vai estragar porque ele tem uma quantidade de água livre muito grande. Então, vejam que a indústria ela trabalha com isso. Qual a melhor técnica que eu vou utilizar para eu aproveitar melhor aquele morango? Fazer uma geleia, né? Transformar esse morango numa fruta seca. Então, fazer pastas, fazer compotas. Eu vou estar usando o morango imediatamente a produção dele. Parte dele eu vou vender in natura. E a outra parte, para eu não perder, eu vou ter que usar a indústria, eu vou ter que usar métodos como esses que a gente está vendo, né, que vão fazer com que esse morango dure mais tempo. Então, a gente está dando um exemplo do morango, que foi o que a colega falou, mas isso vale para vários outros produtos, tá bem? A temperatura da secagem deve ser um pouco acima de 100 graus para poder evaporar a água, né, criar aquela condição do fator de ebulição. Na estufa a vácuo, essa temperatura pode ser menor, e aí a perda de alguns nutrientes, como vitaminas e minerais, né? Mineral não perde, não, mas a vitamina hidrossolúvel perde. A vitamina hidrossolúvel não está na água? A gente falou isso também, né? Vitamina hidro, ela está misturada com a água livre. Já a vitamina lipossolúvel, não. Mas a maioria das verduras e frutas, elas são fontes de hidro. Se eu tirei a água, parte dessa vitamina foi embora, né? Principalmente se eu fiz isso a 105 graus. Quando eu diminuo a temperatura, eu ainda consigo salvar a parte dessas vitaminas, tá certo? Então, é claro que esses produtos vão ter ainda uma pequena quantidade, mas vitamina C, por exemplo, que é uma vitamina muito volátil, né? Ela se perde muito fácil, na fruta seca, eu não vou ter quase que nada dela, né? Até mesmo quando a gente corta uma laranja e deixa ela aberta por um certo tempo, eu não vou ter uma quantidade de vitamina C muito disponível, entendeu? Então, a gente também tem que ter esse cuidado. As partículas dos alimentos devem ser moídas com a menor espessura para poder verificar, né, fazer esse processo. Veja bem que aqui eu estou querendo medir. Essas técnicas aqui é para eu medir a umidade, né? Eu estou falando da técnica para comercialização. Mas aqui nessa relação, ele está falando passo a passo para eu conseguir medir a umidade que aquele produto tem, tá? A quantidade de água livre que ele tem. A pesagem da... E como é que ele vai medir isso? Ele pesou o produto in natura e depois ele vai pesar esse produto depois dele extrair toda a água livre, né? E aí ele vai comparar quantos por cento perdeu, né? Quanto de umidade aquele produto tinha. A pesagem da amostra deve ser feita somente após esfriá-la completamente do dessecador, pois a pesagem quente ainda tem um vapor ali, né? Então pode dar um resultado falso. E aí ele coloca aqui um vídeo que mostra para vocês, né, essa técnica da determinação da umidade por secagem em estufa. A secagem por radiação infravermelha, que é mais efetiva, né, porque envolve a penetração de calor no interior da amostra, e aí o tempo de secagem acaba sendo menor.
Esse método consiste de uma lâmpada de radiação infravermelha que tem um filamento, né, que desenvolve uma temperatura até 700 graus. Veja que na estufa comum são 105 graus, aqui vai a 700, só que vai gastar um tempo menor, né? Mas o efeito final é o mesmo, né? Vitaminas hidrossolúveis, tchau. A secagem em forno de micro-ondas, que também pode acontecer. Essa daqui, a perda das vitaminas acaba sendo um pouco menor, né? Mas a gente ainda não tem, né? Volto a dizer, não tem estudos que falam que essa radiação fica acumulada no alimento. Tem muita gente que não gosta do micro-ondas porque diz que os alimentos ficam irradiados. A gente não tem estudos ainda que mostram um acúmulo de radiação no alimento que é coccionado no forno micro-ondas, tá? Escala digital, atualmente existem fornos micro-ondas analíticos, né? Então, a parte de laboratório, né? Que esses laboratórios bromatológicos, né? Eles já desenvolveram micro-ondas que fazem essa própria análise, né? Então, ele faz a secagem e ele mesmo já mede a quantidade de água que ele retirou, de umidade que ele retirou daquele produto. A grande vantagem é o poder de energia radiante. O tempo de secagem pode ser calibrado para diferentes tipos e quantidades de amostra. Então, essas secagens por micro-ondas, como eles são específicos, né? Você pode escolher qual é o tipo de produto, se é vegetal, se é animal, né? Se é grão. E aí ele vai trabalhar com a temperatura específica para aquele produto e com o tempo específico para aquele tipo de produto, para poder desidratá-lo. Na secagem com dessecadores, esses dessecadores são utilizados a vácuo, né? E aí a vácuo significa sem presença de oxigênio, né? No entanto, na temperatura ambiente, essa secagem é muito lenta e pode demorar muito, né? Então, eles usam alguns compostos químicos que puxam a água e aí isso leva tempo, né? É a mesma coisa que a gente usa também, às vezes, o sal, né? Você coloca uma carne, por exemplo, no sal, o sal vai puxar a água daquela carne, ela vai ficar sequinha, esturricada, mas não é rápido, né? Então, dependendo do volume do produto, pode levar um mês, né? 15 dias, 20 dias. Então, é um processo mais demorado. O método por destilação não é muito utilizado, ele tem a vantagem porque ele protege a amostra contra a oxidação do ar e também diminui a chance de composição por causa da temperatura alta que ele usa. Nesses outros métodos, a gente falou, a temperatura alta danifica alguns nutrientes, na destilação não, né? O método químico normalmente utilizado é a utilização do reagente Carl-Fischer. É um procedimento que se baseia na titulação visual e eletrométrica, então isso é uma coisa bastante técnica, né? Então, só quem trabalha nessa área sabe lidar com a dosagem do reagente que ele vai colocar para poder separar, né, a água a partir da colocação desse reagente, a água será separada, né? Ela vai se separar da parte sólida. E os métodos físicos que envolvem medida de densidade, índice de refração, condutividade elétrica, cromatografia gasosa. Então, são métodos já mais caros, onde, a partir da aplicação desses aparelhos, ele consegue identificar cada um dos nutrientes, inclusive a umidade e as cinzas, né? A cinza é toda a parte que sobra depois desse processo, né, de dessecação. Então, o alimento inicial fica exposto, por exemplo, né, a uma temperatura imensa, o que sobra é resíduo. Esse resíduo são chamados cinzas. E o que foi embora era a umidade dele. Então, quando ele pesa, ele consegue avaliar as duas coisas. Acho que eu pulei, né? Deixa eu ver. Cinzas, olha, eu acabei de dizer, é constituída principalmente de macronutrientes, normalmente presentes em grande quantidade, né? E micronutrientes, normalmente presentes em pequenas quantidades, que depois que você faz esse processo da incineração, ele é o que vai sobrar daquele produto, né? Então, ele acaba sendo um resíduo inorgânico que permanece após a queima da matéria orgânica. E aí você queimou todos os outros produtos orgânicos. Quem é orgânico? Carbono, né? O oxigênio e o hidrogênio, que formam as moléculas vivas, né? Vão-se embora, vão se degradar. E o que vai sobrar são esses elementos não orgânicos e que são considerados na química como cinzas, né? Que é a sobra daquilo que não foi desmanchado, né? Não foi dissolvido durante o processo da incineração. Então, o conteúdo de mineral fixo ou cinza, então veja bem que cinzas são apenas minerais. Eu não tenho proteína, não tenho carboidrato, não tenho água, né? Nesse meio aqui.
pode ser obtida através do aquecimento de um produto a uma temperatura de 550 graus. Né? Então, vai embora tudo que não é mineral. Então, cinza é o produto final, são os minerais que vão ficar, são os produtos inorgânicos que vão ficar para eu dosar qual é a quantidade. Agora, se eu quiser separar, né, quanto tem de potássio, né? Aí eu vou ter que usar uma daquelas técnicas que vai individualizar esses produtos que sobraram. Agora, se eu quero saber um valor total, eu vou medir apenas cinzas. A determinação dos constituintes minerais pode ser dividida em classes. Determinação da cinza, ó, olha aí, é aquilo que eu acabei de falar. É o total que ficou lá. E a determinação do componente individual. Aí eu vou separar essa cinza, né, para eu saber qual é a quantidade que ele tem. Nos açúcares, uma cinza muito alta vai dificultar a cristalização e descolorização. Então, por exemplo, se eu tenho produtos que eu quero produzir, que são açucarados, se ele tiver muito mineral, isso vai atrapalhar o processo de cristalização e de descolorização. Na farinha, a quantidade de cinza tem influência na extração. Na gelatina, os níveis adequados de cinza são indicativos de propriedades funcionais. Né? Então, quando eu tenho minerais na gelatina, significa que ela é funcional, né? Que ela é um produto saudável. As geleias de frutas e doce em massa, a cinza é determinada para estimar o conteúdo de fruta que foi utilizado, porque a fruta é fonte de mineral, né? Então, quanto mais cinza eu tenho numa geleia, significa que essa geleia foi feita com bastante fruta. Se é uma geleia tapeada, só com um caldinho da fruta, o volume de cinza dela vai ser pequeno. Então, vejam que a indústria utiliza isso para ver a farsa do produto, né? A qualidade daquele produto. Então, aqui está falando, olha, conteúdo de mineral fixo ou cinza, nesse vídeo aqui mostra, né, do mesmo jeito que ele mostrou um vídeo com a técnica para medir umidade, aqui ele mostra uma técnica para medir as cinzas. Bom, então esse é o conteúdo nosso da unidade 1, né? Eu quero dar um intervalinho para a gente beber uma água e eu entrar no laboratório, pode ser? Para a gente finalizar. Eu colocava de 1 em 1, aí para ele já estava feito, ele não aceitava mais aquele dali. Entendeu? Ele não vai deixar de ser aceito por isso. Mas aí, nessa disciplina, a gente organiza de uma forma mais fácil, tá bom? Para vocês e para mim. Tá bem? Professora. Oi. Quem está falando? É Juliana. Sim, Juliana. Eu cadastrei, na verdade, os trabalhos como trabalho normal. Foi assim que eu aprendi na outra disciplina. Pode então, dá ser, para mas- anexar os 4. E no teu e-mail eu mandei todos juntos daí. Isso, tudo bem. Se você fez assim, deu certo, mas se você fizer desse jeito, porque na verdade não é um trabalho normal, são práticas, né? Então, se você fizer um único arquivo com os 4 e colocar lá em práticas, ele vai aceitar. Fica mais certo assim até do que trabalho normal. Trabalho normal também é aceito. Na verdade, vai chegar para a tutora interna, né? Que é quem arquiva isso lá na pasta de vocês, ela vai abrir um desses daí e ela vai arquivar. Não importa para ela como vai chegar, importa para vocês e vocês não conseguirem postar, entendeu? Então, uma forma prática é essa que você falou, pode ser para o trabalho normal e aí ele vai aceitar os 4, não tem problema, não está errado, tá bom? E é uma condição dele aceitar os 4, você fazendo um de cada vez. E a outra possibilidade que eu acho que fica mais organizado, tanto para mim quanto para a professora lá que vai receber, né? Se vocês fizerem um único arquivo com os 4 relatórios, ela vai abrir um arquivo só, né? E os 4 relatórios estão lá. Tá bem? E aí, para isso, você tem que fazer um arquivo só e colocar em trabalho prático. Tá bom? Mas o que você fez não está errado, também está correto. Certo? Tá bom, obrigada. Nada, meu bem. Bom, então, vamos lá. O primeiro vídeo que eu tenho a sugerir para vocês é o da professora, que mostra como você faz esse laboratório funcionar, né? Como é que você abre a portinha do armário, né? Aquele passo a passo básico para você mexer no laboratório. Se você não sabe mexer nele e vai direto fazer a sua experiência, você não vai conseguir dosar, né? Você não vai conseguir segurar lá a pipeta, não vai conseguir acender o bico de Bunsen, né? Então, ouça e veja aqui as apresentações que a professora da disciplina, que foi essa professora, Luciana Valgas de Souza, que me deu aquela informação que eu passei para vocês na disciplina passada. Quem não conseguir executar a prática toda, não fique apavorado, porque a gente entende que o sistema oferece limitações, né? Então, tem a questão da internet, que às vezes na hora que você está fazendo a prática está lenta, né? Tem a questão do equipamento, que alguns equipamentos mais velhos, o programa instalado, né? O Windows instalado não roda bem o laboratório, né? Por isso eles dão aquelas orientações aqui, né? Qual é o requisito para o programa funcionar
e faço um 100%, né? Então, eles colocam todas essas observações aqui. Mesmo que você tenha tudo isso aqui e o laboratório não esteja funcionando, aí tem a Auditec, né, para vocês consultarem o que pode estar atrapalhando o programa não rodar, tá certo? Agora, a coordenação de cada um para executar aquilo que está sendo colocado lá no roteiro vai depender de vocês entenderem como é que o laboratório funciona e realmente dessa habilidade manual, né, de usar as teclas do computador, que, por exemplo, nem todo mundo gosta de esses joguinhos de internet, né, esses joguinhos eletrônicos que exigem coordenação. Eu odeio, né, ficar tendo que, por exemplo, guiar nas setinhas. Eu não dou conta de mexer naqueles sticks e ter uma coordenação de habilidade. Não tenho essa habilidade. Posso até entender como tem que fazer, mas eu não consigo controlar. E o laboratório é mais ou menos isso. Você tem que ter controle dessas teclas para poder carregar o tubo de ensaio de um lugar para outro, né? Então, isso foi o que ela explicou. Se você não tem essa habilidade de lidar com um programa, o importante é você entender como é que a prática é feita, que é justamente o que está lá no roteiro. As perguntas, elas vão se dar em relação a isso. Para que serve o corante tal? Qual é o corante que você usa? Qual foi a técnica que você usou para fazer isso, isso e isso? Então, são perguntas que vão envolver o que está escrito lá no roteiro. E não exatamente a sua habilidade de segurar o tubo de ensaio, de fazer assim ou de fazer assado, ok? Então, essa foi a orientação que ela deu e que vale novamente para essa disciplina, tá? Então, lá na plataforma de vocês tem o vídeo da professora, eu esqueci de botar o link aqui, mas quando você entra na plataformazinha da disciplina e vai lá na aba de laboratórios, na apresentação, tem a fala da professora explicando exatamente como funciona o abrir as portinhas, o segurar, né, as teclas que tem que usar, ela apresenta o laboratório, certo? Então, essa é a primeira dica. As 4 práticas que a gente vai precisar fazer também estão listadas lá no ambiente virtual, tá certo? Só que aí eu coloquei aqui, né? Análise de unidades de sólidos totais, análise das proteínas, análise de lipídios, análise de sólidos solúveis, essas são as 4. E aqui vem dizendo quais as que caem na primeira. Então, para a primeira prova, que vai abrir semana que vem, provavelmente, né? Vai cair essas 2 primeiras, análise de umidade e análise de proteínas. Se vocês olharem aqui, ó, igualzinho em bioquímica, quando você clica aqui, ele vai te dar o livrinho da prática específica. Mas eu já vou enviar isso para vocês daqui a pouquinho, tá? Junto com o slide. Eu vou mandar esse manualzinho que tem o roteiro, né? Tem explicando passo a passo, tudo bonitinho. Vou mandar o manual de práticas, porque no manual de práticas tem aquela outra parte, a referência bibliográfica, faz uma pequena introdução, né? E o sumário que está lá dentro do próprio laboratório, eu também vou mandar sumário e roteiro igual eu mandei da outra. Então, eu vou mandar para vocês o slide, vou mandar o manualzinho da prática 1 e 2, para vocês não confundirem, vou mandar o sumário e o roteiro da prática 1 e 2, e vou mandar o formulário do relatório da prática 1 e 2 para vocês preencherem depois da experiência, do experimento, tá ok? Aí a gente tem aqui o sumário e o roteiro. No sumário vai falar sobre a prática, né? Sobre aquela questão. Vamos lá, prática 1 é o quê? Análise da umidade e sólidos totais. Então, provavelmente aqui no sumário ele vai dizer o que é a umidade, né? Como é que ela é calculada, para que ela serve. Ou seja, isso aqui vai servir para vocês construírem a introdução do laboratório, né? Lá na hora do relatório. Na hora que vocês vão preencher o relatório, naquele campo introdução, vocês vão fazer uma leitura do sumário e vão fazer um textinho de vocês sobre esse tema. Roteiro do experimento, quando você clica nele, quando você clica lá no roteiro, aqui no roteiro, ele vai te dar o passo a passo. É o mesmo passo a passo que está aqui, tá? Então, é uma redundância. Eles colocaram lá no laboratório e colocaram no livrinho. Usem o que tiver mais claro para vocês, mas pelo que eu vi, tá igualzinho. Eles só copiaram o que está ali no livro, lá para dentro do laboratório, ou vice-versa, tá? Então, esse livrinho aqui é uma síntese do que vocês precisam fazer lá dentro. Só que aqui no livrinho tem aquelas perguntinhas no final, né? Lembra que cada experimento tem aquelas perguntinhas finais? Então, aí aqui está no livrinho e lá só aparece lá na análise de resultados, né? Então, isso vai estar escrito aqui no livrinho também, ok? E aí eu já coloquei as perguntinhas lá dentro do modelo do relatório para vocês. E a disciplina também dá um manual geral. Então, isso é o que confunde muita gente. A gente acaba não sabendo qual deles a gente vai seguir. No manual geral de práticas, que eu acredito que esse manual foi o primeiro que foi criado,
né? E aí eles fizeram um gabarito para as perguntas que tem em cada prática, que são aquelas perguntinhas finais. Se você vier no manual, no gabarito, né, desse manual, você vai encontrar as respostas para aquelas perguntinhas, né? Então, aquelas práticas que estão lá selecionadas correspondem a essas aqui que eu tracei. Ó, prática 1, prática 3, prática 4, prática 7, tá? Então, vocês vão lá na página dele, veja se está igualzinho ao que está no manualzinho do Leonardo e o que está lá no sumário e no roteiro. Tá? Então, as informações são as mesmas. Só tem 3 tipos de lugares para vocês consultarem, ok? E nesse manual tem o gabarito de práticas que vai meio que nortear a resposta daquelas perguntinhas, tá certo? Ele não dá a resposta do experimento, ele dá a resposta daquelas perguntas de avaliação da prática. Vai continuar assistindo, okay? Bom, e aí, além disso, os vídeos. Esses vídeos estão fazendo passo a passo a prática com vocês. Então, minha sugestão, assiste o vídeo primeiro, assiste o vídeo da professora, que mostra como mexe. Depois, assiste o vídeo da prática, que está aqui. Então, eu já botei na ordem, prática 1 e prática 2, tá certo? Assiste o vídeo todinho para saber o passo a passo que está sendo seguido, que é o que está no roteiro. Depois você faz a prática, olhando o que está no vídeo, tá certo? Seguindo o que o professor fez aqui no vídeo, o passo a passo que ele seguiu. E aí você vai ver o resultado do experimento, tá certo? Então, às vezes, o que o professor está fazendo ali com a pipeta, né, transferindo um solvente para um tubo de ensaio, você não vai conseguir fazer por coordenação, ou porque o seu computador travou, mas você vai saber o que acontece no experimento porque você está vendo o vídeo, tá bem? E isso já ajuda bastante. Então, eu botei aqui o vídeo das 4 práticas para ajudar vocês a seguir. E no relatório, aí tem aqueles campos que eu falei, ó, a introdução, vocês vão colher o dado lá no sumário. Os objetivos no livrinho, no sumário também tem, não, no sumário não, no roteiro tem, no livrinho do Leonardo tem, e no manual tem. Tá? Então, em todos os 3 vocês vão encontrar o objetivo da prática. Os materiais usados também. A metodologia, ou seja, o passo a passo, o que eles estão mandando vocês fazerem no roteiro, também tem. E o resultado de discussão é o que aconteceu no fim da prática. Vocês vão dizer o que aconteceu, qual foi o resultado final. Certo? E também pode registrar, fazer o registro fotográfico de 2 ou 3 etapas que vocês estavam fazendo ali durante o desenvolvimento da prática. Eu também, dentro desse campo aqui do resultado de discussão, eu sugiro, eu acho que lá no de vocês eu coloquei aquelas perguntinhas, né? Então, vocês vão falar o que aconteceu e também vão responder aquelas 3 perguntinhas da análise de resultados. Eu vou mostrar aqui o relatóriozinho para vocês, que eu vou mandar, que está com esse item lá, tá certo? Acrescentado aqui nesse espaço de resultados de discussão, tá certo? E a referência bibliográfica. A referência bibliográfica, eu acho que só tem... Tipo assim, eu vou cozinhar. Não tenho certeza, porque no semestre passado não aparecia no roteiro. Então, eu acho que só tem no manual. Quando você abre o manual, cada prática dessa tem, no finalzinho, a referência bibliográfica. Mas agora, quando a gente abriu o Leonardo, né, aquele livrinho, esse livrinho que tem aqui, ó, né, a gente vê se aparece a referência bibliográfica nele também, tá bom? Então, volto a dizer, as 2 práticas para serem realizadas nessa semana, e a minha sugestão, por que vocês fazerem ao longo dessa semana? Porque as 2 podem cair na prova 1, e a prova 1 vocês vão fazer semana que vem. Então, se vocês passam a prova apenas depois que fizerem as 2 práticas, né? Antes das práticas, assistam aos 2 vídeos da professora, ensinando a mexer no laboratório, e depois o vídeo que aparece ali o passo a passo que vocês têm que seguir. Façam a prática, façam o relatório, aí sim é que vocês vão fazer a prova. Então, fez o relatório, deixa ele guardado. 2 relatórios lá já está no seu arquivo. Na outra semana, eu vou disponibilizar o material das outras 2 práticas que vão cair na prova 2. Né? Aí a gente vai fazer a mesma coisa. Né? Já viu o vídeo da professora, vai assistir só o vídeo da prática. E aí vai fazer os 2 relatórios. Com isso, vocês vão terminar os relatórios no meio da disciplina, já vai ficar livre disso. Se deixa para fazer o relatório só no final, vocês se perdem. Normalmente, as dúvidas que vocês vão tendo, um vai colocando lá no grupo, o outro está fazendo, já responde. Se você deixa para fazer lá no final, às vezes você fica no vácuo quando você joga a pergunta lá no grupo e ninguém te responde, porque as pessoas já fizeram, já esqueceram como é que é. Né? Então, alguns colegas gravam e tudo e colocam. Mas se você faz junto, tem uma chance de vocês estarem discutindo as dificuldades. Se você deixa para fazer lá no final sozinho, a dificuldade fica maior. E, além de tudo, você tem que depois fazer a prática junto com o período que você vai estudar a matéria toda para a prova final. Tá? Então,
isso é Eu sugestão, levanto que eu falo, tá só bom? vem Não errado. é uma determinação. Ninguém Se TDAH quem tá prefere batendo. fazer no final, tá tudo bem. Mas, na minha visão, eu acho que fica muito mais fácil vocês fazerem assim, né? Usando esse critério. Ainda mais que semana que vem tem feriado, né? Quem não conseguir fazer nesse período, deixa então para fazer tudo na sexta-feira, né? Na quinta a gente vai ver o conteúdo, vai ver o seminário, então não vai ter conteúdo para estudar, né? Então, quinta-feira a gente vai trabalhar o seminário, na sexta vocês tirem para fazer as duas práticas. Quem tiver tempo de fazer antes, ou ir assistindo os vídeos, né, ao longo da semana e deixar para fazer na sexta, como ficar melhor para vocês, tá bem? Mas não deixem acumular. Então, deixa eu ver o que tem depois disso. O envio, né, como eu já tinha dito para vocês, esse envio é feito para mim, os 4 relatórios juntos, por favor, né? Então, o e-mail que vocês vão mandar é o meu e-mail funcional, né, esse aqui, e aí vocês vão identificar o nome da disciplina, porque o nome de vocês já aparece, né? Quando vocês mandam um e-mail para mim, já aparece o nome. Então, lá no assunto, vocês vão colocar relatórios 1 e 2, 1, 2, 3 e 4, que vai mandar os 4 juntos, né? Da disciplina Análise Clínica de Alimentos. Pronto, aí eu já vou criar a pasta dessa disciplina, tá certo? E aí vai ficar um relatório por pessoa, fica mais fácil para eu achar e fica mais fácil para eu mandar para outra professora. Porque senão eu vou ter que criar arquivos únicos com os 4 relatórios de vocês. E aí fica muito mais trabalhoso, tá bom? Então, peço essa colaboração para vocês, tá? No e-mail, coloquem o nome da disciplina e o número dos 4 relatórios e mandem um arquivo único. E para postar no AVA, a mesma coisa. Já que é um arquivo único, vai lá no AVA e vai clicar de uma única vez também nos 4. Tá certo? Essa postagem pode acontecer até a última semana. Eu peço para ser até a última semana de aula, mas eu acho que no AVA de vocês tem a data limite para postagem, né? Então, vocês têm que também se guiar por aquela data, tá certo? Oi, quem está falando? Adriana. Oi, Adriana. Sim. Professora, se a gente não mandar algum relatório, por exemplo, daí a matéria pode não ser aprovada? Olha, a informação que a gente tem, eu não sei te dar essa resposta concreta, tá? A informação que a gente tem é que os relatórios são obrigatórios. Pelo menos esses 4. Porque lá vem uma lista, se não me engano, de 10 ou 12 práticas. Mas esses 4 são obrigatórios. Eu nunca recebi nenhum comunicado, né, de cobrança de alunos que não tenham feito. Também não sei se algum aluno que não fez apareceu como disciplina não concluída, tá certo? Eu acho que algum relatório do semestre passado, né, eu não entreguei, por isso minha dúvida. Então, mas foi tudo aprovado? Então, eles não, você mandando pelo menos 1 ou 2 para eles já está configurado. Agora, se você não mandar nenhum, talvez incorra nesse processo de dizer que você não fez a disciplina completa, né? E aí eles podem mandar um documento cobrando, né? Não acredito que reprovem, mas acredito que cobrem, se não mandar nenhum. Agora, se você manda 2, pelo menos, né? Considera que você acessou o laboratório. Né? Eu entendo assim. Não sei te dar firmemente essa resposta, né? Com certeza, porque quando a gente pergunta isso, a resposta que a gente recebe deles é: os relatórios são obrigatórios, mas eles não dizem para a gente o que vão fazer com quem não manda, entendeu? Então, a gente não tem como garantir. Minha dúvida é se lá no final está tudo aprovado, mas lá não, se você já está como aprovada na disciplina, eles não vão depois mudar o resultado. Não tem tá certo? Tá bom, obrigada. Nada. Fagner, sua mãozinha tá pro alto. Professora, sobre o seminário, tá? Deixa eu fazer uma pergunta. A introdução, a gente tem que enviar já na quinta-feira para a senhora, ou como é que vai ser? Não. Outra coisa... A gente vai discutir sobre ela. Pode terminar a sua pergunta, depois eu explico. Tá. A outra dúvida é o quê? Pode-se ter, então, a mesma faixa etária, mas não o mesmo tema. Eu observo os grupos que têm temas similares. E aí, eu queria que a senhora reforçasse um pouco isso. Isso na semana, no último dia que a gente fez o encontro, eu fui clara em relação a isso, né? Que nesse próximo encontro eu vou querer já os grupos definitivos. Inclusive, teve colega até que mudou, né? Já no dia, os grupos que estavam com temas similares mudaram, justamente porque eu não aceitei. Então, se aparecer temas iguais, mesmo que seja grupo diferente, o grupo vai ter que mudar.
Porque eu fui clara no dia, dizendo que tinham várias opções ali de temas, o grupo etário pode ser o mesmo, mas o assunto não, porque senão fica muito repetitivo, porque o problema pode até acontecer com uma pequena diferença num grupo etário para outro, mas o tema do problema é igual, e aí a gente fica com uma mensagem muito cansativa, fica desinteressante para quem está assistindo, né? Então, o combinado no último encontro pode ser a mesma faixa etária, mas o tema social não pode ser o mesmo. Inclusive, o grupo que levantou o problema no dia, eram 2 grupos, eles já entraram num acordo e mudaram o contexto, né? Então, isso foi o que ficou acordado. E aí, na semana que vem, eu vou fechar o quadrinho com os temas, o nome dos grupos e os temas, e vou bater o martelo. Então, claro que vocês que já fizeram, se fizeram a introdução com um tema igual, o grupo que não for ficar com o tema vai ter que refazer. E se respondendo à primeira pergunta que você me fez, não precisa enviar para mim ainda. Vocês vão tirar as dúvidas que vocês tiveram em relação a fazer a introdução, tá? E aí eu vou aproveitar o tempo para já falar da segunda etapa. O que vocês vão falar na segunda etapa? Quando for na próxima encontro, sem ser o que vem, aí sim vocês vão me mandar o rascunho, né, do que vocês já tiverem conseguido fazer até aquele momento, para eu poder sugerir alguma correção. Tá bem? Então, para a semana que vem, não precisa me entregar nada. Mas vocês precisam já tentar ter feito para ver se tem dúvidas ou não sobre essa construção. Quem fez introdução de tema que está igual, né? Então, ou já muda logo, ou entra em contato com um grupo que está igual e tentem entrar num acordo para ver quem muda e quem fica, né? Mas que eu não vou aceitar o mesmo tema porque vai ficar muito chato, né? Vai ser uma coisa muito repetitiva. A gente tem temas suficientes lá para os 10 grupos, né? Ou 11 grupos. Então, não tem necessidade de repetir tema. Tá certo? Respondido, Fagner? Respondido. Ok, querido. Bom dia para você também. Bom, então, em relação às práticas, tudo ok, pessoal? Só você falar. Tá? Lembrando agora, vamos entrar rapidinho lá na plataforma, né? Já está fechando o nosso tempo, mas vamos lá. Eu vou dividir a tela com vocês, né? Vou entrar rapidamente aqui na plataforma para a gente ver a questão do laboratório para quem ainda tem dificuldade de acessar, tá certo? Lembrem que a minha plataforma é diferente da de vocês. Eu entro de outra forma, né? Então, a disciplina de vocês está, a turma de vocês está aqui, eu vou na disciplina, tá aqui, ó, análise de alimentos, ela aparece assim para mim. Lá na caixinha de vocês aparece aquele, como se fosse um livrinho, né? Então, você vai clicar na disciplina e vai procurar o item laboratório. Quando você clica no laboratório, vai aparecer todas as práticas que estão disponíveis. Você vai escolher a prática 1, análise de sólidos, né? Então, quando você clica aqui, ele vai te remeter para a área do laboratório, tá? Então, aquilo dali não aparece para vocês, porque aquele é o meu controle, tá? Então, para vocês já vai aparecer assim. Aí, aqui tem a apresentação do trabalho. Opa, aqui, ó, olha o objetivo que eu falei, que está lá no relatório, né? E você precisa descrever lá, tá certo? Aí vem o sumário. Quando eu clico aqui no sumário, vai aparecer aqueles dados que eu falei para vocês, ó. Uma informaçãozinha sobre umidade e sólidos, né? Análise da umidade. Aí vocês vão fazer um resuminho disso para escrever na introdução do relatório, tá? Não precisa baixar isso aqui, porque eu vou mandar agora para vocês, ok? Então, vamos voltar lá. A outro elemento que tem é o roteiro. O médico tem. Roteiro. Aí, quando eu clico no roteiro, vem o passo a passo. O que eu tinha dito para vocês? O mesmo que aparece no roteiro, vai aparecer no manual de práticas. Ó, se eu abrir o manual de práticas que eu vou mandar para vocês, manual de práticas é esse, tá? Esse manual de práticas, cadê? Ó, é a prática 1, tá? Então, eu vou lá na prática 1, ele vem aqui, ó. O objetivo, do mesmo jeitinho que tá lá. Tá? O material que vai ser usado, o passo a passo depois ele vai dar também, né? Vai dar a interpretação dos resultados, que são aquelas perguntinhas finais, que a resposta delas vai estar no gabarito, tá? Tem as referências que vocês têm que lançar lá. Esse é o manual, tá? E se eu abrir o Leonardo? Vamos ver se lá no Leonardo... Cadê? Prática 1, roteiro... Acho que é esse. Ó, que eu vou mandar para vocês também, tá? Então, aí aqui vem falando como é que você acessa o laboratório, né? Vem mostrando aquele passo a passo que a professora vai falar no vídeo, né? Então, o contato com a Algitec, se o seu laboratório não estiver funcionando, as recomendações do computador, e aí as perguntas mais frequentes quando não dá certo. E aí começa, ó, roteiro da prática. Aqui não tem objetivo, tá vendo? O objetivo está lá no manual, aqui já não tem. O roteiro da prática, os procedimentos de segurança e aquelas perguntinhas que estão lá.
certo? Que estão lá no livro e que que eu coloquei também lá no relatório final de vocês, tá certo? Então, eu estou mandando os 3. Eu vou mandar o sumário, o roteiro, os 3 não, os 4. O sumário, o roteiro, o manual de práticas com gabarito e o roteirinho do Leonardo, que é esse aqui. A organização do experimento vai estar igual nos 3. Agora, tem alguns itens que vocês precisam responder lá no relatório, que só vai ter no manual, não vai ter aqui no Leonardo, e talvez não tenha lá no roteiro também, tá bom? Então, eu vou mandar os 3 para vocês tentarem ver as respostas em qualquer um desses 3 que estejam disponibilizados para vocês. Então, voltando lá para o laboratório, né? Então, eu mostrei que a gente tem o manual, o sumário, tem o roteiro, né? Cadê? Ó, sumário, o roteiro, aí teste, que são as perguntinhas que vocês vão responder antes de fazer o experimento. Depois do experimento tem o pós-teste e o experimento. Aí aparece o laboratório aqui. Esse laboratório só vai funcionar se você clicar nele. Aí ele vai ser baixado e você vai conseguir manusear ele de acordo com o que aquela professora ensinou no vídeo, né? Para vocês poderem executar as práticas, tá certo? Então, vocês vão escolher qual é a amostra, qual é o produto que vai estar sendo escolhido. Aquele já determinou que é o leite em pó, né? Aí pede para selecionar. E aí vocês vão seguir no passo a passo que vai estar escrito e que vai estar aparecendo no vídeo gravado. Por isso que eu falei, assista ao vídeo da professora, depois assista ao vídeo do experimento e vocês vão repetindo aqui o que manda o roteiro e o que o vídeo mostrou para vocês, tá certo? E aí não tem como errar, a não ser que realmente o sistema, né, a parte técnica do computador, ou da internet, ou da habilidade, não colaborem para a conclusão da prática. Mas aí, como vocês viram o vídeo, né, vocês viram o passo a passo do vídeo, e essa etapa aqui é que a professora disse que não é tão exigido que vocês consigam cumprir, mas assistir ao vídeo e saber aquele roteirinho é imprescindível para vocês poderem responder as questões da prova, tá certo? Então, alguém tá com alguma dúvida? Deixa eu ir lá no chat para a gente ver se tem dúvidas. Sou saída da divisão de tela. Vamos ver, então, nosso início hoje. Então, aí começamos com os nossos bons dias, para não ter erro, quando entrar notícia, o colega está explicando, né? A Josiane está explicando como é que faz para entrar. Muito obrigado, né, pelo auxílio, porque é importante que vocês façam esse acesso pela plataforma, inclusive de manhã. Eu acho que foi o Fagner que tinha me pedido, não tenho certeza, mas alguém me pediu, acho que foi o Fagner, o link, né, para colocar no grupo, e aí eu fiz uma recordação para ele e faço agora para vocês. Não é má vontade de colocar o link lá na nossa área. É muito mais fácil entrar pelo link, mas nós tivemos problemas no semestre passado com a outra tutora que não quis lançar a nota das colegas que fizeram a matéria comigo, mas que eram da turma dela. E aí, essa nota só veio ser lançada esse ano, quando passou o período do recesso, né? Porque eu ficava tentando mandar, aí eles botavam um erro na informação que eu mandava, aí depois me mandaram pedir autorização para a professora, e a própria professora já tinha dito para mim que era para eu fazer, então ficava um jogo de empurra, sabe? Então, para isso não acontecer, é importante que vocês olhem se vocês estão na turma correta, né? Se vocês estão com o tutor correto, para que na hora que eu vá lançar a nota, principalmente a nota do seminário, não tenha problema, porque aqui eu lanço é só do seminário, mas não sei se vocês observaram, não sei se aparece para vocês. Quando eu abro aqui o chat, aparece aqui em cima uma lista de presença, não é? Essa lista de presença, ela é automática. As pessoas que aparecem aqui são acrescentadas nessa lista de presença. Os que não vieram, né? Foram para a sala de outra professora, eles não vão aparecer. Então, se depois houver, né, um levantamento das pessoas que assistiram, que estavam presentes ou não estavam, o nome não vai aparecer na sala de aula que ele deveria estar presente, tá bem? Então, por enquanto, eu sei que essa presença não está sendo cobrada, né? Ela está sendo opcional. Mas a gente não quer assistir a aula e não ser registrado, não é? Vocês que vieram não podem ser prejudicados em prol daqueles que não estão presentes, não é isso? Então, ó, a gente tem 29 pessoas só na sala. Aí, quem está aqui vai ficar com falta só porque está matriculado em outra turma, né? Mas é assim que vai acontecer. Se você, teoricamente, né, fosse cobrado dessa presença, você está assistindo a aula em turma errada, você vai estar com falta. E eu não consigo mandar sua presença para outra professora, tá bom? Então, é importante que vocês observem
tentem conseguir entrar pelo calendário, né? Porque lá vocês vão cair na sala certinha de vocês. Ah, mas eu não quero mudar de turma. Então, tem que fazer o contato com o polo e pedir para o polo te transferir para a turma que você quer ficar. Ou da minha, ou da outra professora, né? Mas tem que haver essa transferência oficial para que vocês não fiquem, né, lotados numa sala errada, certo? Bom, então vamos lá. No caso de hoje, seria seminário, tinha link para entrar lá. Então, no caso do seminário, aí, para quem não é da turma, só tem o seminário, porque, na verdade, se você é da turma, mas só está fazendo a disciplina seminário, vai aparecer para você lá, provavelmente, né, o link da turma. Então, você só não assistiu a aula, porque essa matéria você já fez. Agora, se você é de outra turma e está entrando só para o seminário, aí tudo bem, mas você já sabe que você está na turma certa. Alguém pode te mandar o link, não há problema. Eu só peço cuidado na hora de utilizar o link por essa razão.